Olá, pessoal! Eu sou Márcia da Creative Land e hoje a gente vai fazer esse porta-guardanapo horizontal. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui com o nosso anel mágico em ponto baixo simples. Vamos fazer o primeiro pontinho e a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Bom, vou fechar aqui o anel mágico e a gente vai começar a fazer o aumento, porque a gente precisa transformar em 12 pontos. Vou pegar lá na alcinha do primeiro ponto, levar esse fio alongado lá para trás para fazer a simulação da alça desse meu sexto pontinho que ficou na agulha. Vou introduzir no intervalo entre o último e o primeiro ponto feito, puxar aqui só para ajeitar essa alcinha, laçar meu fio e trazer a primeira alcinha, fechar o primeiro pontinho. Nessa segunda carreira, eu vou fazer toda ela de aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base, em cada alcinha de base. E a gente vai finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Daí em diante, a gente vai começar a dividir em 4 lados para poder transformar essa base numa base quadrada, que é o que eu quero fazer nesse porta-guardanapo quadrado horizontal. Estou fazendo aqui o último pontinho. Bom, fiz aqui 12 pontos, 2 em cada ponto de base, né? Essa segunda carreira ficou com 12 pontos. Vou fazer de novo o arremate invisível. Introduzo a agulha lá entre o primeiro e o segundo ponto feito. Levo a alcinha alongada lá para trás. Vou introduzir a agulha aqui nesse intervalo do último e do primeiro ponto. Ajustar meu fio e puxar o primeiro pontinho dessa carreira. Agora, eu vou contar a cada 3 pontos. No terceiro ponto, eu vou botar 3 pontos juntos. Então, fiz aqui o segundo ponto. Nesse terceiro ponto, eu coloco 3 pontos baixos juntos. E isso vai formar a quina da minha base quadrada. Mais uma vez, a sequência é um ponto simples, mais um ponto simples, e no terceiro ponto de base, 3 pontos juntos. Vou fazer isso nessa carreira inteira, que aí eu vou ter os 4 lados da minha base quadrada. Primeiro ponto simples, segundo ponto simples, terceiro ponto, 3 pontos juntos. Mais uma vez, vou finalizar aqui essa sequência, fazer a última quina, colocando os 3 pontos juntos aqui nesse último pontinho de base dessa carreira. E aí vocês podem ver que ele já começa a formar o quadradinho que eu quero de base, tá vendo? Vou fazer o arremate invisível mais uma vez. E agora a gente vai começar a aumentar essa base. O segredo dessa base quadrada é a gente colocar os 3 pontos juntos sempre no mesmo lugar. Eu vou te mostrar aqui agora onde ele vai ficar, ó. A gente vai fazer ponto simples até chegar na primeira quina. Quando a gente chega aqui nessa primeira quina, vocês podem observar que a gente tem 3 pontos juntos, tá vendo? Eu vou sempre fazer 3 pontos entre o primeiro e o segundo ponto dessa quina. Então, já cheguei aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3 pontos. O resto, eu vou sempre fazer ponto simples. Tá vendo como ele já começa a formar a quina? E aí, continuo fazendo os pontos simples até chegar na outra quina
feita lá na terceira carreira, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho de fio. Eu tô usando, meninas, um fio de lycra, tá? Mas dá pra fazer com fio de malha normal, da mesma maneira. Eu tô usando agulha 8, mas se vocês tiverem um fio um pouquinho mais grosso ou um pouco mais fino, vocês vão trabalhar do mesmo jeito, porque a gente vai medir essa base para ela ficar do tamanho do guardanapo. Continuar aqui com o meu pontinho simples. Ó, cheguei aqui na minha outra quina, 3 pontos juntos, entre o primeiro e o segundo eu vou colocar mais uma vez 3 pontos juntos. E o segredo dessa base quadrada em ponto baixo simples é só esse, colocar 3 pontos juntos sempre nessa mesma sequência. Vou continuar aqui, quando eu chegar na próxima quina, vou mostrar para vocês de novo aonde a gente vai introduzir, ó. Agora a gente vai colocar 3 pontos juntos, ó, entre o primeiro e o segundo, vou fazer mais 3 pontos baixos juntos. E é isso que vai formar sempre a quina da nossa base quadrada. Lembrando que a cada carreira vai aumentar a quantidade de pontos simples entre cada quina, normal, porque a gente está colocando aumentos, né? Ó, mais uma vez, 3 pontos juntos entre o primeiro e o segundo, vou botar mais 3 pontos juntos nessa carreira. Tô formando aqui a minha última quina. Vai sobrar um pontinho de base que eu vou botar lá um ponto simples para arrematar e aumentar na próxima carreira. A cada carreira eu dou uma ajeitada no trabalho, tá vendo? Porque como o fio tem elastano, a gente tem sempre que manusear bastante ele. Tô fazendo aqui o arremate, vou subir com a alcinha do meu ponto, fechar o meu primeiro ponto dessa carreira e continuar desse jeito. Ponto simples na parede do quadrado e 3 pontos juntos entre o primeiro e o segundo ponto da quina da carreira anterior. E assim a gente vai subir essa base, vai aumentar essa base até ela chegar do tamanho que a gente quiser. Então não importa muito se o fio é mais fino, se o fio é mais grosso. Se o fio for mais grosso, você vai usar menos carreiras para chegar no tamanho que a gente quer, né? Mais uma vez aqui os 3 pontos juntos da minha quina. E continuo com um ponto simples até a outra quina. Fazer aqui o último antes da quina. E agora, ó, já cheguei de novo nos 3 pontos da quina anterior, entre o primeiro e o segundo, coloco 3 pontos juntos. O restante é só ponto simples até o outro lado, até a outra quina. E assim a gente vai aumentando esse trabalho. Um detalhe importante que vale lembrar é que eu tô fazendo esse porta-guardanapo para aqueles guardanapos maiores, tá? Então, essa minha base vai chegar a 19 centímetros. Mas, se você quiser fazer para um guardanapo menor, é só você medir o tamanho do guardanapo. Opa! Mais uma vez as gatas passeando aqui, me dando um apoio moral. Bom, olha como ela já tá ficando quadradinha, tá vendo? Então, se o seu guardanapo você quiser fazer para o guardanapo pequeno, é só medir o tamanho do guardanapo e chegar no tamanho da base que a gente quer. Como eu vou usar o guardanapo grande, eu já medi e vi que essa base precisa ter 19 centímetros. Vou dar uma acelerada aqui, fazer essa próxima carreira, e aí vamos contar aqui quantas carreiras ele já tem, para ver se já está no tamanho que eu quero.
Bom, finalizei aqui a 6ª carreira. Vou fazer mais uma carreira, Vou fazer mais uma carreira para fazer um detalhe que eu precisei fazer por estar usando um fio nessa espessura e pelo tamanho que eu quero dessa base. Então, vou fazer aqui a 7ª carreira, sempre da mesma maneira, colocando 3 pontos juntos, somente na quina, entre o primeiro e o segundo ponto da quina anterior, da carreira anterior. Vou acelerar mais uma vez aqui e já volto com vocês para a gente fazer o detalhe que eu precisei fazer nessa, mas se a de vocês chegarem se a base de vocês chegar a 19 centímetros antes desse detalhe que eu vou fazer, não precisa ser feito, tá? Mas isso é um recurso que eu uso quando eu preciso aumentar menos do que 2 centímetros de base, vamos dizer assim. Bom, fiz aqui a minha 7ª carreira e agora vamos pegar aqui o guardanapo para a gente medir. Ó, ele tá bem na conta, tá faltando um bocadinho. Se eu fizer mais uma carreira, vai ficar muito largo. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Por conta do meu fio, da espessura do fio e da agulha que eu tô usando, né? Eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás, ó. Tô dividindo aqui, opa, lá vem a estrelinha de volta. As minhas gatas ficam me acompanhando. E agora eu vou pegar sempre na alcinha de trás e fechar o ponto baixíssimo, tá vendo? Vou fazer essa carreira inteira assim, sem aumentos agora. Vou só fazer ponto sobre ponto. Ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás, só pra gente ter um aumento nessa base de 1 centímetrozinho em cada parede. Pegar aqui mais um pouquinho de fio, desenrolar aqui mais um bocadinho do fio. E aí, o que é interessante falar nesse artifício que eu estou usando aqui para aumentar um pouquinho a base? O ponto baixíssimo que a gente usa, ele tem que tomar muito cuidado para não fechar o nosso trabalho. Então, a gente tem que deixar... estrelinha! Então, a gente tem que deixar esse ponto bem mais frouxinho. Ele tem que ficar da largura da base que a gente vai trabalhar. Então, cada pontinho tem que ficar, a alcinha do ponto tem que ficar da largura da alça do ponto de base que a gente está trabalhando. Então, prestem atenção para não apertar esse ponto. Isso é muito importante. A gente não pode apertar. Tá vendo? Aí ele cresce um pouquinho, meio centímetro de cada lado. E aí já vai dar o tamanho para o nosso guardanapo. Lembrando que se você estiver fazendo com fio um pouquinho mais grosso, talvez não seja preciso fazer esse detalhe, tá? Ou com fio mais fino também, talvez seja mais interessante fazer mais uma carreira de ponto baixo, caso você esteja trabalhando com fio mais fino. Vou terminar aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a minha última carreira em ponto baixíssimo. Vou dar uma ajeitada aqui nessa base, para a gente começar agora a subir a parede desse cesto. Vou virar do meu lado avesso, ó, virar o lado avesso para cima, que agora a gente vai trabalhar a paredinha do cesto. E a gente vai fazer o arremate invisível pegando também na alcinha de trás, ó. Alonguei meu fio. Vou pegar na alça do primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz. Carregar esse fio todo lá para trás. E vou agora pegar por trás, ó, por onde sai o fio do novelo, é onde eu vou introduzir a agulha, do avesso
para o lado direito do trabalho, para puxar essa alça alongada lá para trás, para ele fazer o mesmo caminho do ponto e ficar um arremate invisível. Agora eu vou começar a trabalhar na alcinha, na segunda e na terceira alcinha do ponto. Ó. Vou na alça anterior à que eu trabalhei, introduzo a agulha no meio dela e pego também nessa terceira alcinha, nessa lombadinha que fica. Vou botar a minha alcinha alongada lá para segurar e laçar meu fio, trazer a primeira alça e fechar o meu primeiro ponto. Essa carreira vai ser feita toda assim, pegando a terceira, a segunda e a terceira alcinha do ponto. Ó. Laço o fio e fecho o meu ponto baixo. Vou fazer isso por toda a carreira, sem aumento nenhum. Trabalhar ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui essa carreira e volto com vocês. Terminando aqui essa carreira, ó, vou fazer o nosso arremate invisível, pegar na alcinha do primeiro ponto feito, carregar a alça alongada lá para trás. E agora a gente vai trabalhar em ponto centrado. Então, eu vou introduzir lá no centro, no centrinho do primeiro ponto, segurar essa alça alongada lá atrás, ó. Vou dar só uma ajeitadinha aqui, ajustar esse ponto, trazer a alcinha e fechar o primeiro ponto dessa segunda carreira. Agora, eu já posso cortar esse fio do anel mágico que sobra, já deixo ele aqui arrematadinho e vou começar a subir a minha segunda carreira em ponto baixo centrado. Vou trabalhar toda essa carreira de ponto baixo centrado sem aumento nenhum. Agora a gente não trabalha mais aumento nenhum. Tô finalizando aqui essa segunda carreira. Pra gente arrematar mais uma vez e subir a terceira carreira dessa nossa base. Ó, como ela já tá quadradinha, toda linda. Depois a gente vai sempre ajeitando, né? Porque conforme a gente vai manuseando, ela fica um pouco torta, mas depois a gente dá uma ajustada e ela vai para o lugar. Vou finalizar aqui, arrematar aqui essa carreira, sempre entre o primeiro e o segundo ponto eu introduzo a agulha, levo a alça alongada lá para trás e vou pegar no meinho do primeiro ponto, no centro desse primeiro pontinho feito dessa carreira. Lacei o meu fio, trouxe a alça, fechei o meu primeiro ponto da terceira carreira. E eu vou fazer isso mais 2 carreiras. Esse nosso porta-guardanapo vai ficar com 4 carreiras de parede, tá? Então, eu vou repetir esse processo. Ó, ele tá aqui com 19, quase 20 centímetros no total. E o interior dele tá com 17 centímetros, tá vendo? Então, esse é um tamanho bom para o nosso guardanapo. Ó, como é que ele já tá bonitinho ali dentro, vai ficar certinho. Vamos continuar essa terceira carreira, vou fazer a terceira e a quarta carreira sempre em ponto baixo centrado. Finalizei aqui a terceira e vamos fazer a nossa quarta e última carreira. Olha como ele já tá bonitinho. Vamos lá partir para a nossa última carreira de parede. E aí eu volto com vocês para a gente fazer a parte de cima, o que segura o guardanapo, tá? Então,
Vamos lá. Finalizando aqui a quarta e última carreira da parede desse cesto, eu já cortei o meu fio. Vamos agora arrematar no arremate invisível. Olha como ele tá bonitinho já. Pronto, e agora a gente vai puxar o fio todo, para fazer esse arremate. Vamos tirar o fio inteiro. E o arremate vai ser feito praticamente da mesma maneira dos nossos arremates invisíveis. Vou pegar entre o primeiro e o segundo ponto dessa carreira, carregar esse fio lá para dentro, lá para trás, e vou introduzir a minha agulha de dentro para fora, por onde o fio sai, tá vendo? Ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele saiu, que é para dar esse efeito contínuo, ele fica invisível. Agora daqui eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina, ó, só para puxar esse fio, fazer esse arremate, para eu continuar trabalhando nessa parte de cima que a gente vai fazer agora. Dou uma arrematada nesse fio lá para dentro, ó. Vamos esconder ele mais um pouquinho aqui. Pra gente já poder, daqui a pouco, já posso cortar isso. Ó. Pronto, assim, ó, ele fica... A gente aparentemente não sabe onde começa e onde termina esse trabalho, tá vendo? Ele fica todo invisível. Bom, e agora a gente vai fazer a parte de cima desse porta-guardanapo. Para isso, a gente já arrematou aqui o fio, já pode inclusive cortar. Fica todo lindo. E aí agora a gente vai pensar o seguinte, lembra da nossa base, dos 3 pontinhos de base? Então, a gente vai... Ele sai aqui, ó, nesses 3 pontinhos que a gente faz em cada quina. 1, 2, 3. A gente vai começar a fazer essa nossa base da alcinha do pontinho do meio, entre o primeiro e o segundo ponto. Então, a gente vai pegar essa alcinha aqui para fazer, ó. Eu seguro a alcinha e a terceira alça que sai dela. Eu sempre trabalho aqui nessas duas. É hábito mesmo. Vou pegar o fio, vou laçar lá meu ponto e vou fechar o meu pontinho de base. Só que nesse início agora eu vou fazer uma correntinha, eu preciso dessa correntinha. Depois a gente vai ver por quê. E vou trabalhar sempre dessa maneira, ó, pegando no meio do ponto e a alcinha de trás. A gente chama de segunda e terceira alça do ponto. E vou fazendo ponto baixo nele direto. Até o outro lado, a outra quina, também no pontinho do meio. Então, aqui a gente tem 1, 2 e 3, né? Eu vou trabalhar até essa alcinha aqui de cima do pontinho do meio da quina. Então, vou fazer aqui o ponto baixo. Eu vou contar quantos eu tenho aqui, mas não se prendam por esses números, porque dependendo do seu fio, aquilo tudo que eu expliquei, vão ter mais carreiras ou menos na sua base, e aí possivelmente
a contagem pode ficar errada, tá? A gente tem que pensar sempre no crochê em fio de malha, a gente tem que pensar sempre em medida. E aí, trabalhar em cima dessa medida. Por isso que eu gosto de mostrar bem onde é que fica, ó. O último pontinho a gente vai trabalhar nesse aqui do meio. Ó. Então, aqui no meu, na minha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Na sua, não necessariamente vão ter os mesmos, tá? Agora, essa parte, ela vai começar a crescer, assim, vai fechar. Por isso que a gente fez esse detalhezinho aqui, trabalhando na alcinha dele. E aí, a gente vai trabalhar no vai e vem. Vamos virar esse trabalho. A alça ficou lá para trás. Vou entrar na primeira, nem faço correntinha, vou entrar na primeira alcinha do ponto e vou voltar em ponto baixo. E agora a gente vai trabalhar sempre nesse vai e vem em ponto baixo, pegando nas duas alcinhas do ponto normal, no ponto de base, sabe? Vamos trabalhar esses 14 pontinhos daqui no meu caso, né? Pra gente crescer essa parte de cima, essa parte que segura o guardanapo. Tô chegando aqui na ultiminha e olha por que a gente fez uma correntinha a mais. Eu preciso pegar essa última correntinha aqui, ó. Porque eu preciso ter um ponto na base e como se fosse uma alcinha que sai dela. É um pouco mais complicada pegar essa correntinha porque ela tá uma correntinha a mais, né? Não é a alcinha do ponto, mas a gente tá simulando, tá querendo que seja para poder dar uma parede boa para a gente prender depois. Vou puxar aqui o fio do novelo que eu já fiz a primeira carreira arrematando ele. E ó, é assim que a gente vai trabalhar, tá vendo? Ele começa a fechar e depois a gente vai costurar as laterais. Mais uma vez, eu vou virar meu trabalho para voltar com essa sequência, ó, pegando lá na alcinha do primeiro ponto de base, não faço correntinha, faço ponto baixo direto até o final desses 14 pontos que eu fiz para fazer essa parte que segura, né, o guardanapo. Eu voltando aqui. E esse trabalho a gente vai fazer agora assim, sempre no vai e vem. Terminou uma carreira, vira o trabalho. Ó, vou pegar a última alcinha, fechar o meu ponto baixo. E ó como ela já tá ficando. A gente vai crescer mais ou menos até aqui, ó, talvez. Vamos ver, umas 2 ou 3 carreiras a mais. Mais uma vez, primeira alcinha de base e ponto baixo até o outro lado. Não tem mistério, esse é um trabalho como a gente faz uma base retangular, uma base no vai e vem, é a mesma coisa. De novo aqui o meu último pontinho para virar esse trabalho. E fazer mais uma carreira. Eu acho que mais 2 carreiras a gente já finaliza ele para partir para costura. Não tem mistério, tá vendo? É todo uma base quadrada em ponto baixo simples. É bem tranquila de fazer. Ó,
Vou finalizar aqui pegando a última alcinha, que é a mais justinha, para fazer agora a última carreira. Bom, depois da base quadrada, a gente sobe em ponto baixo centrado, direto, sem aumento nenhum. Faz 4 carreiras de ponto baixo centrado. E aí o mais complicado, o que tem que ter mais atenção é essa parte agora. Mas aí se você contar os 3 pontos de cada quina, se você contar no pontinho do meio, que você vai começar e terminar, não tem erro, é super tranquilo. Ó, finalizei aqui e agora eu já vou fechar essa portinha, né? Essa meia portinha, tá vendo? Isso que vai segurar o nosso guardanapo. Antes disso, vou cortar aqui esse fio que já tá lá escondidinho. E agora eu vou puxar o fio, já cortei do novelo, né? Vou puxar o fio que vai servir, deixa um pedaço de fio maior, porque agora eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro para costurar. Eu já vou usar esse fio que eu deixei um pedaço maior, ó, já coloco na agulha e já vou costurar essa parte, essa lateral aqui do porta-guardanapo, tá vendo? A gente vai entrar no meinho do ponto, pegando também a segunda e a terceira alcinha do ponto. Vou sair lá nessa parte que a gente fez agora e vou costurando. Ó, entro e já saio lá nessa paredinha que a gente fez agora, ó. Introduzo a agulha e já coloco ela para sair aqui por cima. Tá vendo? Sempre nos buraquinhos de intervalo da carreira. E vou fazendo isso até ajusta bem esse fio, tá? Até terminar. Para não deixar nenhum buraquinho. Pronto, ó, finalizei aqui desse lado. Daí depois é só eu jogar essa sobra lá para dentro e dar um nozinho. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Depois eu arremato esse lado, vou pegar um pedaço de fio que eu já tinha deixado cortado para fazer esse arremate e vou fazer a mesma coisa, só que eu já posso começar, ó, dessa parte aqui de dentro. Vou puxar esse fio, escondendo ele um pouquinho. Esconder mais um pouquinho, que eu vou dar um nó. Quer ver? Vou sair aqui bem pertinho de onde eu vou trabalhar. E já vou dar um nozinho aqui para não correr esse fio, ó. Já deixo ele com um nozinho aqui. Para ficar bem firme e não ter perigo de soltar, de correr esse fio. Porque eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei do outro lado. Só que do outro lado eu aproveitei o fio já do trabalho, não vim aqui da quina, tá vendo? Esse aqui eu já começo aqui da quina, termino lá no finalzinho dessa minha paredinha aí, não sei como é que chama isso, não sei como é que eu posso chamar isso. E a gente vai só fazendo essa costura. Essa costura a gente usa muito para bolsa também, sabe? Vocês podem, em alguns outros tutoriais, vocês podem ver esse tipo de costura para bolsa de crochê. Isso é muito usado. Ó, tô chegando aqui no meu último pontinho. Puxei,
Vou colocar lá, ó, vou fazer o último aqui ainda, senão vai ficar torto. Ó, vou levar esse fio lá para dentro do trabalho, lá para trás, pra gente esconder e dar um nozinho de arremate. Ajustar aqui essa minha peça. E tá prontinho, tá vendo? Agora eu vou carregar isso, vamos fazer os arremates. Coloco lá para dentro. E vou, ó, abrir um pouquinho. Vou pegar em qualquer... Esconder um pouquinho, pegar em qualquer... É bem aleatório isso, sabe? Esconder mais um bocado esse fio. Dar um nozinho para arrematar. Super tranquilo, não tem nada de... Ó, tô fazendo agora um nozinho. Já tá preso, não solta mais, aí escondo mais um pouquinho o fio e corto. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar o fio lá para dentro, vou fazer esse mesmo processo. Dou um nozinho, escondo um pouquinho o fio e corto, arremato e a nossa peça tá pronta. Ó, vou fazer agora desse outro lado, levar o fio lá para dentro. E vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz no outro. Vou dar um nozinho, puxar o fio para poder dar um nozinho, ó. Firmar bem esse nó. Agora eu escondo um pouco mais esse fio para dar uma arrematada e depois é só cortar. Não tem muito mistério e é bem aleatório, sabe? Essa parte. Por isso que a agulha de tapeceiro é bem boa para esse momento, é mais fácil. Ó, agora é só cortar esse fio. E tá pronta a nossa peça. Agora botar ela no lugar que a gente sacolejou, né? Amassou pra caramba, ajustar ela e tá prontíssimo o nosso porta-guardanapo. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Ó, que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma produção para nossa mesa posta, né? E quem puder, dá um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um beijo!